Eu acho que a solução está em regulamentação, tá? Qual é a diferença real? Tudo bem, você tem duas. Quais são as duas grandes diferenças quando você fala do mundo da imprensa pré-digital e do mundo das plataformas pós-digital? Qual é a grande diferença? A diferença é a seguinte: uma é isso que você está falando, todo mundo pode se manifestar. A outra é, a gente inventou veículos que editam e não são regulados e não são responsabilizados pelo que editam. O que o algoritmo de recomendação faz é decidir quem que vai ter muita audiência e quem que vai ter pouca audiência. É uma escolha desses mecanismos de distribuição, desses algoritmos de recomendação, decidir que vídeos que vão ser muito vistos e que vídeos vão ser pouco vistos. Que tweets vão ser muito vistos, que tweets... Isso é uma edição. Isso é uma escolha que é o veículo que está fazendo. O veículo é o YouTube, o veículo é o Instagram, o veículo é o Twitter, hoje X, o veículo... Mas é opaco, né? Mas é diferente de jornal. Não, os algoritmos são super opacos. Os algoritmos são super opacos. Agora, o que a gente não faz hoje, e que eu acho que aí é o problema, é o seguinte: qual é a regulamentação que existe na imprensa? Se o Vilela escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, o Vilela é responsável pelo artigo que ele escreveu. Mas a Folha de São Paulo é responsável por ter dado divulgação àquele artigo. Por quê? Porque um editor escolheu publicar aquilo. Então o jornal é responsável por isso. A gente decidiu que as redes sociais não são responsáveis pelo aquilo que elas decidem que vai ter muita audiência. Não pode. Eu acho que o pedaço que está quebrado não é o fato de que muita gente tem acesso à voz. O pedaço que está quebrado é você ter essas plataformas gigantescas, empresas que valem na casa de $1 trilhão em valor de mercado, que é um troço que nunca existiu na história do capitalismo. E você tem essa situação e essas empresas não são responsáveis pelo fato de que elas escolhem que vozes vão ser ouvidas e que vozes não vão ser ouvidas. Porque censura existe. Se você decide que alguém não vai ser ouvido, que não vai ser distribuído, e outro alguém vai, isso é uma forma... Você pode chamar de censura, você pode chamar de edição, eu topo chamar de edição. O que eu não topo, e é onde eu acho que está o problema, é você não responsabilizar as empresas pelo tipo de coisas que elas distribuem. Muito do motivo do discurso de ódio e esse discurso que incita raiva entre os dois lados e que vira uma coisa de faroeste que acontece é porque os algoritmos levam a isso. Se os algoritmos estivessem botando vozes moderadas, não seria essa a circunstância. As vozes moderadas já deixaram de existir. Mas daí, a partir desse momento que você regulamenta as redes, e aí você tem punições para as próprias redes, plataformas, porque elas são editoriais. Isso. Me parece que isso vai um pouco na contramão desse espaço amplo de debate, porque daí elas vão se sentir coagidas, porque se eu deixar alguém como Monark se expressar, eu vou ser punido, ou se eu deixar alguém, Monark talvez seja um caso exagerado, mas se eu deixar alguém antidemocrático, que está pregando golpe de Estado aqui na rede social, a plataforma vai ser punida, isso vai levar a uma resposta da própria rede de penalizar talvez milhões de pessoas que não vão ter esse espaço de manifestação. Previamente, inclusive, elas vão ver, quer dizer, previamente não, mas elas vão observar o comportamento dessas pessoas, elas estão defendendo isso aqui, vão bloquear essas contas, porque é melhor bloquear, em massa, certos grupos, do que nós temos que arcar com os custos disso. Eu acho que se você decide, se você é um editor, eu penso como jornalista, cara, se você é editor, você é editorialmente responsável por aquilo que você divulga, por aquilo que você distribui. Não, eu concordo com isso, eu concordo. Então, meu ponto fundamental é essas empresas são responsáveis. Se você vai botar conteúdo que vai estimular assassinato em massa em escola nos Estados Unidos, você tem uma responsabilidade nisso, cara. Entendeu? Mas a gente retorna um gargalo, a gente retorna bate um gargalo. Mas a gente está com desenvolvimento... A gente está com desenvolvimento de inteligência artificial que, se elas quiserem resolver, elas resolvem. O problema é que comercialmente não interessa, porque o bang de todo mundo altamente engajado emocionalmente, todo mundo ali com raiva o tempo todo, faz as pessoas ficarem voltando e vendo propaganda. Tipo, a maior parte essa dos lógica, espaços, na verdade, né? A maior parte dos espaços de debate que existem na internet hoje não são como o seu espaço que você chama gente de tudo quanto é lado, Vilela. A maior parte é gente estimulando a briga de um contra o outro, né? Não é um estímulo à conversa, é um estímulo à porradaria.
Eu acho o Monark um cara absolutamente desinformado, que evidentemente passa os dias em cima de THC, entendeu? Uma quantidade abissal de THC no cérebro. Aí você junta pouca informação com THC que não acaba mais, nada contra, acho espetacular THC. Tem vários amigos, inclusive. Talvez alguém, até alguém aqui dentro aqui da equipe, talvez. Mas o ponto aqui que eu tô fazendo é um cara meio tacanha, meio desinformado, que fala um bando de bobagem. Agora, impôs-se censura prévia a ele, né? Ele foi calado. E o trabalho dele é de falar... Esse é um nível de violência institucional de uma democracia que não devia ser comum. Ele é só um imbecil falando bobagem. A gente não devia... A gente não está num ambiente democrático normal. Não estou dizendo que a gente não esteja numa democracia, porque a gente está numa democracia. Mas todas as democracias estão passando por uma crise de legitimidade e uma crise de percepção. As pessoas não olham para a democracia e entendem, muita gente está com dúvida de se quer uma democracia. E um dos sintomas dos problemas que a gente tem na democracia brasileira hoje é isso, é esse nível de violência institucional, que é você simplesmente decidir condenar um sujeito a ser calado. Ele é essencialmente banido das redes sociais. É muito maluco que a gente esteja num ambiente em que isso seja tolerado. Se alguém comentasse uma coisa dessas 15 anos atrás, todo mundo ia ficar surpreso e não ia achar que isso pudesse acontecer no Brasil. Eu acho que o que choca em alguns casos é mais também a desproporção da punição do que de fato de haver uma punição, né? É isso. Porque no caso do Monark, eu acho que ali também ele passou de muitos limites e ele também sempre dobrou a aposta, né? Que também é uma resposta possível, né? Dobrar a aposta. Não vou me dobrar, eu sou um defensor, eu sou um herói da livre expressão. Mas então, ele sempre dobrou a aposta. Mas eu acho que a gente tem que ter espaço para iconoclastas, Henry, porque... eu não acho que... Eu acho que nunca vai nascer nada de... Sabe qual é o problema? Eu não espero que venha nada de bom ali do Monark, tá? Eu não acho que vai vir nada de criativo, eu não acho que vai vir nenhuma grande solução e tudo mais. Mas na década de 70, quando eu nasci, era uma posição perfeitamente razoável em sociedade achar que um homem gay tivesse algum tipo de degeneração, tivesse algum tipo de problema mental. Não era um absurdo, não é que a maioria das pessoas achasse isso, mas ninguém ia, em boa sociedade, achar um absurdo se alguém manifestasse uma opinião dessa. Entendeu? Era uma pessoa conservadora. Mas era uma posição razoável de direita você achar que homossexualidade era alguma forma de degeneração. Hoje é absolutamente absurdo você falar uma coisa dessas. Ninguém vai achar normal alguém sugerir uma coisa dessas. Como é que se construiu? Se construiu porque um grupo de homens gays, não só aqui no Brasil, começou a sair no armário e falar publicamente como homens gays na sociedade, e começar a cobrar direitos, começaram a fazer manifestações, começaram a se posicionar cada vez mais. E aquelas pessoas, naquela circunstância, naquela sociedade, aquelas pessoas eram iconoclastas. Aquelas pessoas estavam rompendo com limites que... cara, nos anos 70, a ideia de que fosse possível haver casamento homoafetivo era uma ideia absurda de você contemplar. Era uma ideia, completamente maluca, mesmo para quem queria. Não, a gente tem o nosso casamento aqui discretamente, nossos amigos sabem, mas o ponto é, porque coisas que em alguns momentos da sociedade são absurdas de serem ditas, você aos poucos vai convencendo primeiro de que não é absurdo, aí quando começa a ser percebido como uma ideia razoável, você lentamente vai transformando naquilo se não numa unanimidade, numa opinião que mais de metade da sociedade, você vai criando espaço para que a sociedade se transforme, para que a sociedade mude.
Mas para você ter esse tipo de espaço, você precisa de um espaço de iconoclastas, você precisa de um espaço de uma tolerância com as pessoas que falam coisas absurdas. Veja, as coisas que o Monark fala são absurdas, e eu acho que seguirão sendo absurdas por muito tempo. Porém, você nunca tem como saber realmente que absurdo de hoje não vai ser razoável amanhã. Eu não estou defendendo absolutamente nada, insisto. Politicamente, o Monark está do outro lado de que eu estou. Eu estou defendendo que iconoclastas possam falar coisas absurdas e no máximo, apanhem publicamente com trocentos artigos e trocentos vídeos dizendo que é um absurdo e tal. Deixa o debate público, o discurso público resolver isso. Porque senão a gente não vê ideias novas surgindo, sabe? Não, eu entendo quando você menciona isso. Inclusive, já vi alguns vídeos seus no qual você fala sobre o Mill. Eu acho que você está bastante inspirado no Mill nesse sentido. Então, sim, assim, sim. Mas eu entendo também que essa ideia de um debate público que, por conta própria, vai reorganizando nesse sentido de uma compreensão um pouco melhor, talvez no sentido de um progresso mesmo. Acho que você está falando no sentido de um progresso, de que vai avançando em relação a algum sentido um pouco melhor. Isso talvez até fosse aplicável, talvez não, mas talvez até fosse aplicável dentro de um modelo de comunicação, de debate público, que não existe mais. Eu acho que esse modelo não existe mais. Eu acho que isso aqui é um modelo que surge com a imprensa e que ele talvez tenha existido até a ascensão da cultura de massa, das comunicações de massa, como, sei lá, como rádio e televisão. Eu acho que a maior prova de que isso não funcionou foi o nazismo. A gente, inclusive, já conversou sobre isso anteriormente. Eu acho que a gente já falou isso numa outra vez que a gente esteve junto. Quando você tem figuras, né, como o Hitler, como o Goebbels, usando a cultura de massa e apesar de uma sociedade democrática como a de Weimar, no qual esse debate público estava acontecendo de maneira bastante rica, inclusive, quando você tem um discurso que não é o melhor, é o pior dos discursos, ele se torna um discurso hegemônico e isso leva à guerra, leva ao holocausto, daí eu acho que isso já me parece refutado pela própria realidade. Mas, saltando, né, vamos para um caso que é um caso, sabe, um caso que se destaca no século XX. Mas quando a gente se salta para agora, a gente tem um outro modelo de comunicação que não é mais o modelo que havia pós-invenção da imprensa, que era um modelo no qual havia gargalos, né? Então, se você tinha, por mais que as pessoas pudessem se manifestar, você tinha que passar pela imprensa, tinha que passar por um jornal, por uma editora. Então, assim, havia uma triagem, essa própria triagem me parecia que ela já fazia um filtro prévio daquilo que seria minimamente tolerável no discurso público. Então, assim, não era qualquer ideia, não era qualquer monarca que conseguia se manifestar naquele momento. E aí a gente está agora numa nova etapa no qual todo mundo pode se manifestar. Então, assim, as redes sociais elas não fazem esse filtro prévio, tirando ali o monarca que foi censurado. Mas, de resto, todo mundo pode se manifestar e não me parece mais que essa lógica funcione nesse mundo que a gente esteja. Eu até vou contar um segredo aqui, que eu fiz parte durante um tempo aí de um grupo de cancelados, né? Então, assim, a gente tinha lá alguns influenciadores, alguns comunicadores que haviam sofrido repetidas vezes cancelamentos Tinha um grupo por fugir da cartilha. Devia ser um grupo bem grande, então, hein? Poxa, nunca me convidaram. Eu quero fazer parte desse grupo também, então. De suporte emocional. Ou seja, era um grupo que, tipo, olha só, de novo foi cancelado, né? De novo, olha só, mais uma vez, olha só o que aconteceu. E aí, tinha uma pessoa que é bem conhecida no Brasil, e ela não fazia parte desse grupo, mas chegou até nós, que ela falou assim, olha, gente, sempre que eu me manifesto, com as melhores das intenções, eu sou de esquerda, eu quero falar alguma coisa contra racismo, contra a homofobia, e eu abro a boca e eu me ferro. Assim, eu não posso opinar nada sobre política, eu não falei nada de errado, mas o pessoal encarnou em mim, então assim, eu não tem certos assuntos que eu não me manifesto. E aí isso é um esforço de silenciamento, aquela espiral do silêncio, né? Então assim, você vai vetando certos tipos de discursos, certos tipos de discordâncias. E aí me parece que isso mata a essência de qualquer tipo de debate intelectual, sabe, aprofundado. E primeiro, é a impossibilidade do erro, né? Então, assim, você não pode dizer nada que seja errado, você não pode, sabe, testar algo que possa levar ao erro, porque isso te torna um inimigo.
Então, assim, aquela coisa, né, aquela ideia de tentativa e erro, eu vou experimentando hipóteses de modo que me leve até a verdade. Isso é vetado do debate público. Você não pode errar, porque senão você é inimigo. Né? Você nem um idiota, você é um inimigo. E aí, outra coisa é que, se por acaso você destoe da cartilha de algum grupo específico, daí você tem alguns grupos que são muito mais, intransigentes do que outros, mas se você discordar disso, aí você também é demonizado. E isso é muito prejudicial. Então, assim, isso aqui me parece que é o maior risco que existe em termos de expressão de ideias, mas em termos de construção de conhecimento, mais do que defender posições ideológicas, mais do que você, ser de esquerda ou de direita, mas é de construção de conhecimento. Você não pode errar. E aí, essa expressão dessa pessoa, né, gente, eu não posso errar, eu não posso falar uma coisa, uma palavra errada que eu utilizei. E aí, esse grupo aí, a gente dividia algumas situações. Tem um aspecto aí que você mencionou que eu acho muito importante, que é como que é fundamental no debate democrático a possibilidade do erro. Se você não pode testar uma hipótese no discurso público, você jamais vai ser exposto a argumentos que derrubam hipóteses. Às vezes você não tem nem particular convicção, você só tem aquele feeling ali de que, nesse caso aqui eu acho que minha posição é tal. Aí você joga no debate público e as próprias respostas, às vezes, de pessoas que são mais informadas a respeito daquele aspecto do que você, reorientam a sua posição e tal. Na esquerda hoje, você tem muito menos espaço para experimentar do que na direita. Verdade. Você tem muito menos espaço. Eu vejo isso mesmo. A direita é um pouco mais... É mais tolerante. Mais tolerante. É meio maluco a isso. A esquerda é um erro mínimo, você é escorraçado e você não tem direito a viver, né? A ter patrocinador, a ter trabalho. É uma coisa absurda, assim.